Olá, amigos, professores e orientadores educacionais que estão acompanhando o TV Simpro. Este programa vai abordar como tema principal a greve geral nacional da educação. Conosco aqui no estúdio, Gabriel Magno, que é diretor e coordenador da Secretaria de Políticas Sociais e também secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da CNTE. Oi, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, Tudo bem? Paulo. Bom, primeiramente, sobre a greve, né, ela iniciou no dia 15. Fala pra gente um pouco como foi esse primeiro dia de mobilização. A greve foi chamada, no Congresso da CNTE, convocada para iniciar no dia 15 de março. E o dia 15 de março foi um dia bastante vitorioso. Teve mobilizações em mais de 100 cidades no Brasil inteiro, mais de 1 milhão de pessoas na rua. Obviamente que o dia 15 não foi um dia só da educação, mas o chamado da Greve Nacional da Educação foi fundamental para se criar no dia 15 uma ampla unidade na classe trabalhadora brasileira. Então, o dia 15 teve o somatório das centrais sindicais, dos movimentos sociais, das Frentes Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, e mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas dizer que não aceitarão nenhum direito a menos, nenhuma das reformas neoliberais do governo Temer, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência. Então, a gente avalia que a greve começou com muito peso, muito forte, nos 26 estados, no Distrito Federal, em mais de 100 municípios espalhados no Brasil. Então, foi com muito êxito, com muita força que o movimento social se apresentou nas ruas e conversou com a população brasileira. A gente tem visto que desde o início da greve no dia 15 e no próprio dia 15, a população brasileira tem sido esclarecida sobre o que é a reforma da Previdência e tem conquistado algumas vitórias importantes. Mas que o governo insiste em mentir, usar dados falsos e tentar enganar a população dizendo que a reforma é necessária, acho que a população está começando a entender, e os movimentos têm um papel importante nisso, de que a reforma do jeito que está sendo apresentada pelo governo, na verdade, ela destrói o direito de se aposentar, ela quebra a Previdência Social, ela acaba com a Previdência Social e ela está vinculada aos interesses do mercado financeiro, dos amigos empresários do governo e do Congresso Nacional. Perfeito. Inclusive, tem muita gente que participou daquelas manifestações, né, pelo golpe e hoje se arrepende porque está percebendo que, na verdade, era uma grande cilada, não é isso? Acho que isso tem vários motivos, a gente já discutiu muito, mas tem um motivo que os grandes empresários da comunicação no país, o setor da elite brasileira preparou o discurso do golpe e convenceu algumas pessoas naquele momento de que o golpe era contra a presidente, por crime de responsabilidade, tentou se fazer uma certa cortina de fumaça e nós sempre falávamos que o golpe, na verdade, é contra o povo brasileiro, é contra os direitos. E a partir do momento que o impeachment se concretizou, nós temos visto esse avanço, um período do golpe agora mais intenso, que são as reformas, desde o ano passado já com a aprovação da PEC 241, PEC 55 no Senado, que limitava os gastos públicos, congela o gasto público, o investimento público nas áreas sociais por 20 anos, e agora com os projetos de terceirização, que estava na pauta hoje do Congresso Nacional, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, na verdade, congelamento do salário mínimo, diminuição... Nessa questão da terceirização, inclusive, na grande mídia tem sido veiculado falas de políticos de direita, onde eles dizem que a terceirização é para diminuir o desemprego, né? Então, fragilizar esse vínculo do empregado para produzir empregos e tirar o país da crise. Qual que é a avaliação que você faz desse argumento e de se terceirizar o trabalho? Bom, terceirização nunca criou emprego em lugar nenhum do mundo, no Brasil também não. A terceirização, na verdade, ela precariza os postos de trabalho, é uma forma de fragilizar as relações de trabalho e tirar direito do trabalhador e deveres do empregador. Então, ela visa, na verdade, ampliação dos lucros. Não tem nenhum exemplo no mundo que a gente possa dizer para que o processo de terceirização ou criou mais emprego ou melhorou as condições de trabalho dos trabalhadores, das trabalhadoras, salariais. Então, isso não existe. E o discurso que eles usam de que precisa modernizar a lei trabalhista também é outra falácia. Em vários países do mundo, inclusive países desenvolvidos, países do norte, na Europa, ainda possuem leis trabalhistas importantes
e com um grande parque industrial, com empresas fortes, né, no mundo inteiro, sem ter prejuízo do trabalhador. Então, essa relação, esse discurso falso de que é preciso modernizar as leis trabalhistas, de que a CLT brasileira é uma lei ultrapassada, uma lei antiga, na verdade ela tem uma verdade que eles querem esconder. Eles não querem pagar os direitos dos trabalhadores, não querem garantir férias, 13º, seguro-saúde, salários mais baixos. Então, a terceirização significa isso, né? Em todos os espaços que ela aconteceu, o que a gente vê, o que a gente percebe é precarização dos postos de trabalho, é menos salários, é menos direitos e até mais desemprego, né? Então, esse faz parte da conta, vamos dizer assim, do golpe, que é aumentar ainda mais os lucros dos grandes empresários brasileiros. A gente até diz, né, o escândalo recente da indústria brasileira alimentícia, né? Se os empresários brasileiros hoje são capazes de vender, né, carne podre para os brasileiros, imagina, para aumentar seus lucros, imagina o que eles não vão fazer com os direitos dos trabalhadores. Claro, estão falando apenas das carnes. Isso, então, né? assim, hoje... Se fazem com carne, não vão fazer com informação? Então, isso que tá por trás hoje dessas reformas, né? É os interesses e o lucro, né, dos grandes empresários, dos grandes industriais brasileiros, em detrimento dos direitos conquistados historicamente pela luta dos trabalhadores, né? A CLT, quase centenária, está sendo ameaçada hoje com um falso discurso que precisa ser modernizado. O que nós temos no Brasil é mais investimento público e a garantia de postos de trabalho decentes, garantia de direitos. É isso que precisa para o Brasil retomar crescimento econômico, precisa de um Estado que seja capaz de investir no trabalhador. Tem que fortalecer, né? Exato. Bom, a greve continua e como que está a mobilização, né? Vocês fizeram uma assembleia hoje, né? Isso. Hoje nós tivemos uma assembleia geral na frente do Buriti e a mobilização só aumenta, né? Se a gente pegar a assembleia do dia 15, o ato do dia 15, né, que iniciou a greve, e a assembleia do dia 8, a nossa assembleia hoje foi muito maior do que essas duas outras atividades, o que mostra, hoje nós tivemos mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil professores e professoras, orientadores educacionais na Praça do Buriti, o que prova que a greve cresce, né, que a mobilização tem crescido, tem se fortalecido esse movimento, porque também o professor na sala de aula tem entendido que este é o momento de lutar para garantir o seu direito de se aposentar, porque a reforma da Previdência do Temer, por exemplo, vai fazer com que todos os trabalhadores, mas que nós professores não conseguimos mais nos aposentar, é vender a nossa aposentadoria, é vender a nossa previdência social para a mão dos banqueiros, né, dos empresários que vão comercializar os seus planos de previdência privada e vão sucatear ainda mais a qualidade e a condição do trabalho. A proposta, por exemplo, prevê idade mínima de 65 anos para aposentar e 49 anos de tempo de contribuição para ter direito à aposentadoria integral. Significa que qualquer trabalhador brasileiro, para ter o direito de aposentadoria integral, terá que trabalhar no mínimo até 65 anos, mas possivelmente depois dos 70 anos. Isso, além de ser imoral, de ser um absurdo, de ser uma negação de um direito tão fundamental quanto a aposentadoria, significa também um impacto na qualidade do trabalho. Nós estamos falando, no nosso caso, da educação das nossas crianças, da educação dos nossos jovens, dos adultos, né? Que tipo de qualidade, que tipo de educação nós queremos dar para a sociedade brasileira. Então a reforma ela aniquila com o direito da educação, inclusive. Na sua opinião, essa jogada do governo de liberar o FGTS foi uma medida paliativa para fingir que a economia está avançando, quando na verdade é um passo inicial para privatizar o plano de previdência? O governo tenta fazer, hoje o governo, talvez um dos governos mais impopulares que nós já tivemos desde a redemocratização no Brasil. Um governo que não tem base social, não tem base legal, nem legitimidade para exercer o seu mandato. É fruto de um golpe, não foi eleito, não teve voto, e o programa que ele aplica é um programa que foi rejeitado nas últimas 4 eleições nacionais e gerais no país. Então, o governo faz de tudo para tentar, obviamente, garantir os interesses de quem financia o governo hoje, os empresários, os banqueiros, os grandes industriais no Brasil, o setor produtivo e o setor financeiro. É esse setor
que alimenta esse governo, que não tem nenhuma relação com os setores populares da classe trabalhadora no país, e obviamente que as ações do governo são todas, e têm sido todas nesse sentido, né, de garantir cada vez mais o lucro desses setores e tentar fazer algumas pequenas mediações com o conjunto da população brasileira, mas sem sucesso. A população brasileira já entendeu o que está em jogo, né? O saque do FGTS não significa que o governo defende os trabalhadores ou quer as melhores condições dos trabalhadores. E a população percebeu isso. Mesmo aqueles que sacaram o FGTS, né, que pegaram um dinheiro que é seu, né, que é fruto de impostos, nesse momento, entende que a política desse governo não é uma política que beneficia os trabalhadores de jeito nenhum, é pelo contrário, é de retirada de direito e é de uma perspectiva de vida até do ponto de vista do trabalho, da economia e do salário, de mais aperto para os próximos anos. Claro. Bom, e como está a agenda do Congresso para a votação dessas reformas, né? O Congresso, desde o ano passado e no início desse ano, quando a PEC 287 chegou, tem feito um planejamento e planejamento inicial de votar no plenário da Câmara dos Deputados, em primeiro turno, em março ainda, né, no final de março, início de abril. Esse era o planejamento do governo. Acontece que hoje o governo, na sua própria base parlamentar, tem dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, e isso é fruto da nossa mobilização, né? A Greve Nacional da Educação tem ajudado muito no esclarecimento da população e na dificuldade que o governo tem hoje de tentar aprovar essa reforma de qualquer maneira. Hoje tem resistência no Congresso, isso é importante, essa luta não acabou ainda, né? A nossa pauta é pela derrubada da reforma da Previdência, não ser aprovada, e por mais que o governo tenha anunciado uma possibilidade de atrasar o calendário da votação, é preciso ainda fortalecer a nossa mobilização, e nós temos feito muito isso nas ruas, nas feiras, na cidade, para denunciar que qualquer parlamentar que votar contra o trabalhador, ele não será eleito em 2018. Esse é o recado que a greve tem dado e que as grandes mobilizações que nós temos feito no Brasil têm dado, né? Qualquer parlamentar que se atrever a votar a favor da reforma da Previdência contra os trabalhadores, esse parlamentar, o povo vai responder nas urnas com muita pressão social, com muita mobilização, mas também esse ano, né? Não é só ano que vem que vai ser a resposta nesse ano na rua tem sido de muita mobilização, 1 milhão de e pessoas, caso, né? 1 milhão de pessoas no 15 de março, e caso avance a tramitação da reforma, a tendência é que as mobilizações aumentem cada dia que passa, porque a população tem percebido o que está em jogo, e está em jogo muita coisa. Está em jogo a vida de milhões de trabalhadores, né? A aposentadoria hoje no país ela é responsável pela subsistência de milhares de famílias, de milhões de famílias. O fim da aposentadoria e a reforma ela significa ter um impacto radical e violento no sustento de milhões de famílias no Brasil inteiro. Então, creio que a tendência nossa, e hoje a Assembleia nossa mostrou isso, é que as mobilizações só tendem a crescer daqui para frente. E o ideal para conseguir, né, reverter esse processo é só com a união do povo, porque... E aí a gente queria reforçar aqui, com cada professor e professora que está nos assistindo, a necessidade da gente fortalecer a greve. Nós aprovamos um calendário na Assembleia hoje de mobilização, com piquetes que começam amanhã, né, nas escolas novamente. Esse calendário vai ficar disponível no site do Simpro? Está disponível no site do Simpro, nas redes sociais também do sindicato. A gente pede que todo professor procure, né, ver onde vai ser amanhã a concentração dos piquetes, porque vai ser importantíssimo a partir de amanhã a gente voltar com debates nas escolas, com a sociedade. Pedimos também a sensibilidade dos pais, das mães, né, da comunidade escolar, dos estudantes, que também têm apoiado a nossa greve, né, porque também estão entendendo que está em jogo a vida deles, o futuro deles, de a gente engrossar ainda mais os piquetes, o calendário da nossa greve. E nós temos uma Assembleia no dia 28 de março, que provavelmente será ainda maior do que a Assembleia de hoje. Perfeito. Bom, nós sabemos que a mobilização do dia 15 começou já com 1 milhão de pessoas nas ruas. As fotos provam Sim. isso, né? Mas não houve cobertura da grande mídia brasileira a respeito disso. Eles falaram que, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, que apenas 3 quarteirões tinham um pouco de gente, quando na verdade estava abarrotada. E o presidente Michel Temer, é até difícil falar presidente, mas ele afirmou
ontem, em entrevista, que 1 milhão de pessoas, na verdade, elas estavam servindo ali como um movimento puramente político. Não era um movimento de trabalhadores envolvidos e fez uma crítica como se diz assim, bom, não ligo para o que está acontecendo. Mas nós não temos um presidente que é legítimo em todas as áreas, né? Então não tem nem legitimidade política, social, legal para estar exercendo o cargo de presidente. Não se espera de uma pessoa dessa menos do que isso. Agora, ele vai ver nas ruas, né? E as ruas mostraram no dia 15 que a mobilização é muito grande no país inteiro e que ele tem perdido o debate público, né? Quando você conversa com as pessoas na rodoviária, nas feiras, nas escolas, nos hospitais, as pessoas elas estão entendendo o que está acontecendo e é por isso que a popularidade do governo está lá embaixo. De fato, esse vai ser o nosso grande desafio, né? De enfrentar um governo que não tem legitimidade, que não teve voto popular, enfrentar um governo golpista em tempos de golpe, sem dúvida nenhuma é muito mais difícil do que num governo democrático, numa situação democrática de normalidade democrática no país. E esse momento... por questões de repressão. Exatamente, por questão de repressão, por questão da conjuntura como um todo. Então, esse momento vai exigir dos movimentos sociais, tem exigido dos movimentos sociais muita unidade e é o que tem acontecido. E nós temos cada vez mais aumentado a mobilização. É esse somatório de unidade na ação dos movimentos sociais, dos partidos políticos, das centrais, dos movimentos sindicais, com muita mobilização, com muito diálogo com a população brasileira, é que vai garantir o tamanho da nossa vitória. Infelizmente, e aí esse é o regime político que nós temos, é o regime que nós temos no país inteiro, como você falou, no quesito da palavra da comunicação brasileira, né? A grande imprensa que apoiou o golpe agora no país, e já tinha apoiado também o golpe militar lá atrás. Já vem apoiando desde antes. Esse setor, obviamente, não vai dar voz para as grandes mobilizações nacionais que têm acontecido contra o governo. Porque não é do interesse deles, não é do interesse deles, pelo contrário, o interesse deles é que essa agenda de reforma seja aprovada o mais rápido possível. Claro. É isso que eles têm defendido durante, historicamente, os últimos anos no Brasil e com mais intensidade a partir do ano passado. Sim. Então, independente de cobertura da imprensa e cobertura da mídia, as mobilizações vão acontecer, os canais nossos de mobilização eles existem também, com as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, nos sites também, nos canais de diálogo do próprio sindicato, dos próprios movimentos. A mídia alternativa como um todo, mas também o corpo a corpo. Claro. Né? A rua sempre foi um espaço nosso de organização, de mobilização, continuará sendo. Nós estamos dentro das escolas e é dentro das escolas, conversando com os pais, conversando com os professores, conversando com os estudantes, é que também nós vamos conseguir construir um grande processo de mobilização para ter vitória. E eu estou muito confiante que a gente barra essa reforma e não vamos aceitar nenhum direito a menos. Claro. Bom, a nossa sugestão é que todos os brasileiros busquem informações em vários veículos, mas que dê preferência à mídia alternativa. Você falou rádios comunitárias, TVs comunitárias, veículos digitais comunitários. Hoje a informação ela chega muito mais fácil, as pessoas usam o celular e veiculam ao vivo o que está acontecendo. Exato. Isso aconteceu no dia 8 de março, onde mais de 10 mil mulheres se reuniram aqui em Brasília e marcharam neste monumental, nas planadas dos ministérios, contra a violência contra a mulher, a retirada de direitos também, unindo forças. Claro. Né? Inclusive, vocês podem conferir um TV Simples especial, aqui na TV Comunitária de Brasília, sobre essa atividade que ocorreu no último dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher. Você pode assistir na TV e também nas nossas redes sociais. O vídeo está lá disponível. E, inclusive, a TV Comunitária abriu o canal para a internet, para as redes sociais, para que um número maior de brasileiros tenham acesso, né? Porque até na legislação nós somos limitados para não conseguir chegar onde os canais abertos chegam. Por isso é fundamental e a gente, tanto no Sindicato dos Professores, na CNTE e na CUT, há algum tempo, né, sempre foi uma pauta importante nossa da reforma dos meios de comunicação no Brasil. É preciso democratizar o acesso à informação no país. Hoje ele é concentrado, existe um grande oligopólio, né, que concentra o poder da palavra na mão de poucas famílias. Obviamente que a disputa
dos meios digitais ela é importante também, porque hoje o acesso à informação é mais facilitado, mas ainda também é muito restrito. Mesmo nas redes sociais, mesmo no meio digital, a gente ainda tem um grande domínio da informação das empresas de comunicação mais tradicionais, que ainda concentram muito a informação. Preciso que o Estado regule esse processo, democratize o acesso à palavra. Obviamente que com o golpe isso, né, dificulta, mas isso continua sendo uma bandeira fundamental para a construção da democracia, para a construção dos direitos. Nós não vamos construir social, democracia e garantia de direitos sem democratizar a comunicação no país, sem democratizar a palavra, sem democratizar o acesso à informação. Isso é condição fundante para a democracia plena. E, obviamente, que nós vamos estar, isso faz parte da nossa agenda, da nossa pauta também. Perfeito. Bom, em tempos de greve, tem um outro golpe também contra vocês, que é a questão de se tentar retirar o direito de greve, tanto dos efetivos quanto dos temporários, não é isso, Gabriel? Sim. Infelizmente, o ataque vem de todos os lados, né? No GDF, a gente teve na semana passada, no próprio dia 15, a emissão de uma circular, né, circular número 11, que desrespeitava, né, uma circular autoritária, uma circular antidemocrática, que desrespeitava e não garantia o direito de todo trabalhador a fazer a greve. Né? Uma circular que dizia que os professores substitutos em contrato temporário seriam devolvidos por fazer a greve. Um desrespeito completo à Constituição, ao Estado Democrático de Direito que está ameaçado e ao direito de todo trabalhador de fazer greve. A nossa mobilização, a greve, nós fizemos um ato importante na quinta-feira, nós conseguimos a revogação dessa circular, que é a garantia de todo trabalhador e trabalhadora fazer a greve. Recentemente também ouvimos do secretário de Educação a infeliz declaração, mentirosa inclusive, que o professor em estágio probatório também não poderia fazer greve. É outra inverdade, é outra mentira e outro desrespeito à lei. E tem professores que não aderem por medo, né? Por medo. E isso, obviamente, que traduz em clara e nítida perseguição, em ameaça política, inclusive, por parte da Secretaria de Educação, por parte do governo do Distrito Federal. Então, de um lado, nós temos esse ataque, né, do GDF não querer garantir o direito de greve, e nós já definimos que essa greve vai garantir o direito de todo mundo fazer a greve. E no caso do GDF, eles deram algum retorno? Bom, apesar dessa... Bom, foi revogada, circular, né? A circular número 11 foi revogada a partir de um ato que nós fizemos no edifício Fenícia, na quinta-feira, no gabinete do secretário de Educação, exigindo a revogação da circular. A circular foi revogada, está garantido o direito de todos os trabalhadores a fazer a greve. E do outro lado, nós temos um ataque aí, novamente no Congresso Nacional, do governo federal, que quer aprovar a lei complementar que regulamenta o direito de greve do servidor público, que ela é importante ser regulamentada. A Constituição de 88 prevê a regulamentação do direito de greve, que até hoje não foi regulamentado. O problema é que a regulamentação, setores no Congresso Nacional, da bancada governista, querem retirar o direito de greve, autorizando o corte de ponto imediato, autorizando a contratação de substitutos, não só professores, né, de qualquer servidor público, no lugar dos grevistas durante a greve, querendo que a justiça, autorizando a justiça a ser o mediador da greve, inclusive podendo impedir a greve e não mais garantindo a autonomia sindical e da organização dos próprios trabalhadores. Então, o direito está sendo ameaçado dos dois lados, né? Nós temos um ataque no Congresso Nacional do governo federal e nós temos ataques aqui no governo do Distrito Federal, e nós não vamos aceitar. Hoje também fizemos um ato importante depois da Assembleia na porta do Congresso, porque estava na pauta a discussão do direito de greve, no caso com proposta de retirar, né, o direito da nossa greve, e também da terceirização. E foi um ato importante, que adiou a votação que estava prevista para hoje. Então a gente também mostra que a mobilização nossa dá conta e é só ela que vai garantir vitória em tempos de golpe, em tempos de grande crise política que nós estamos vivendo no país. Perfeito. Bom, para quando está agendada a próxima Assembleia e qual que é a pauta dela, né? A próxima Assembleia está agendada para o dia 28 de março, né? Obviamente que a Assembleia Geral nossa, na terça-feira da semana que vem, toda a Assembleia Geral nossa é um espaço, primeiro, de mobilização importante, né? De lotar. Ainda não tem local e nem horário definido. Nós tivemos esse encaminhamento porque no dia 25
nós teremos reunião do Comando Nacional da Greve, né, com a direção executiva da CNTE, então também esperar se terá algum encaminhamento da reunião do comando no dia 25, que pode alterar uma estratégia de local e horário da data da Assembleia, mas nós vamos avaliar os rumos e a construção da greve, né, do movimento, o tamanho dele. Esperamos também e temos feito grandes esforços, movimentos para que o GDF negocie com a categoria. Né, desde o início, na verdade, vocês buscam negociar. Né? Desde o ano passado, na verdade, do início do governo, que nós queremos que o governador negocie com a categoria, porque até então não houve negociações, o que houve são desrespeitos atrás de desrespeito, inclusive de cumprimento de lei. Então esperamos também que na Assembleia a gente possa ter alguma novidade no que diz respeito a uma proposta que o governo dela possa apresentar também para a categoria que está em greve contra a reforma da Previdência, mas que também está em greve pelo cumprimento do plano de carreira, da Lei 5105, pelo cumprimento do PDE, o Plano de Saúde e Educação, e aí é preciso que o GDF se posicione e apresente uma proposta concreta para que a categoria possa analisar. E a categoria já percebeu que o conjunto de ataques que estão sendo propostos pelo governo federal significam também o desmonte e a destruição do seu plano de carreira. Um plano de carreira regulamentado pela Lei 5105, que garante vários direitos para nós professores e professoras do Distrito Federal. Plano de carreira que foi fruto de várias greves, de anos de muita luta e que hoje é considerado o melhor plano de carreira do Brasil, mas nós sabemos que se as reformas trabalhistas e a terceirização e a reforma da Previdência forem aprovadas, isso também significa o desmonte do nosso plano de carreira. Então a nossa pauta também é por defesa do plano de carreira. Então, na Assembleia do dia 28, a gente convida todo mundo para estar lá. Se a gente teve 10 mil hoje, com certeza nós vamos ter mais do que isso no dia 28 para dizer que é preciso ter proposta, que é preciso negociar com essa categoria e também para continuar no processo de mobilização, aí sim, contra a reforma da Previdência. Perfeito. Bom, TV Simples está chegando ao fim. Você tem mais alguma informação para quem está acompanhando todos os passos da categoria, né? Que está mobilizando essa greve nacional? Mas eu queria terminar, primeiro agradecer mais uma vez o espaço, né? Acho que o espaço aqui da TV Comunitária é fundamental, importante para a gente aproximar também esse diálogo com a sociedade, né? De Brasília, como um todo, a sociedade brasileira também, já que também é transmitido pela internet, então tem um alcance grande, mas é convidar cada professor e cada professora a se somar ao calendário de mobilização. Amanhã nós temos os piquetes, vão ser organizados por regional, então convidar todo professor a comparecer nos piquetes na sua cidade. Quinta-feira nós também faremos os piquetes e à noite uma plenária com o movimento estudantil. Né? Essa é uma greve dos trabalhadores de educação, mas os estudantes são importantes também nesse processo. Final de semana nós vamos estar nas feiras nas cidades, panfletando e conversando com a população. Segunda-feira, assembleias regionais, então cada cidade também fará a sua própria assembleia, com organização do comando local de greve, da greve na sua cidade, e terminar convidando todos e todas para estar presente na Assembleia Geral no dia 28 de março, para fortalecer a nossa greve, para fortalecer a nossa luta. Perfeito. Bom, em nome da TV Comunitária de Brasília, eu gostaria de agradecer sua presença novamente aqui no TV Simpro. E eu convido a todos vocês que estão nos assistindo a continuarem acompanhando o conteúdo aqui da TV Comunitária. Você pode acessar tanto pelo canal 12 da NET, como pelo nosso site, que é o tvcomunitariadf.com, e pode rever o TV Simpro nos mesmos locais, né? E também no site do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, que é o simprodf.org.br. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.